acredites que te seja bastante publicar um livro, 2, 10 livros, e estares sossegadamente em tua casa. É necessário que te mostres no conflito. Desde que conhecemos a doutrina espírita, sempre ouvimos falar de forma recorrente sobre a importância de estudar as obras básicas espíritas, também chamadas de Pentateuco Kardeciano. Mas por muito tempo, nós particularmente, não sabíamos, não havíamos ainda compreendido a importância de estudar as publicações de Kardec na Revista Espírita, a partir de 1858. Por mais que soubéssemos que essas revistas existiam, de uma certa forma nós não entendíamos muito o porquê de ler aquelas publicações. E ainda mais quando víamos que são várias publicações que agora estão concentradas por ano de publicação, já que eram publicações mensais. Só mais recentemente é que, assistindo algumas palestras, em especial do palestrante Haroldo Dutra Dias, escutando frases, citações de textos que estão nessas publicações da Revista Espírita, começamos a pensar, opa, tem alguma coisa estranha, porque existem coisas, existem pérolas, tesouros que estão nessas publicações e que nós não tínhamos conhecimento. Existem, inclusive, dúvidas que nós tínhamos e que foram dirimidas a partir dessas publicações na Revista Espírita. Aquela dúvida, por exemplo, a doutrina espírita também pode ser considerada uma religião? A gente sabe que existem pessoas que defendem que sim, existem pessoas que defendem que não. E existe um texto fabuloso de Kardec, do Codificador, que está em uma das publicações da Revista Espírita, que não diremos agora qual é, e que tira essa nossa dúvida, cujo título é exatamente sobre esse assunto. Então nós começamos a perceber a importância desse estudo. Quando o Codificador publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lá em 1857, como nós sabemos, a quantidade de cartas, de correspondências vindas de toda a Europa para o nosso codificador Allan Kardec, ou Hippolyte Lyon, se assim preferirmos, aumentou expressivamente. E existiam vários relatos, desde pessoas que tiveram as suas vidas salvas por conta dessas publicações, pessoas que pretendiam cometer suicídio, pessoas que estavam à beira da loucura, do desespero, e que relatavam para o codificador do quanto o livro dos Espíritos transformou as suas vidas, mas também existiam relatos de perseguições por parte de pessoas que eram católicas e cujos clérigos, cujos sacerdotes das suas igrejas estavam as perseguindo, de médiuns como Irmãs do Faux, que os pais, os familiares e às vezes médicos, respaldados por médicos, tentavam interná-las considerando-as loucas. Então a quantidade de relatos e de informações que chegou ao codificador foi aumentando paulatinamente, assim como a venda dos livros também foram aumentando muito. E o nosso codificador se perguntava de que forma esclarecer, ter um contato direto com esse público, com essas pessoas interessadas na doutrina espírita, nos seus textos, de que forma publicar textos que chegavam até o codificador de diferentes médiuns de toda a parte. E a partir disso, em 15 de novembro de 1857, nós temos essa informação lá no livro Obras Póstumas, que o codificador reúne-se com a Irmãs do Faux médium, existiam outras pessoas também nesse grupo, e ele solicita aos seus conselheiros espirituais esclarecimentos sobre a sua intenção, o seu novo projeto, que era publicar um periódico, um jornal, uma revista espírita, que pudesse ser uma tribuna livre, como ele diria mais tarde, onde ele pudesse ter um contato mais direto com esse público, divulgar alguns textos, e que ele pudesse experimentar a reação, a recepção a alguns temas,
esclarecer dúvidas, enfim. Ele faz essa solicitação à espiritualidade. Quem tiver interesse vai no livro Obras Póstumas e vê a conversa mediúnica, porque é muito interessante. E então ele recebe a resposta da espiritualidade que sim, que tinha o aval que ele podia fazer, inclusive que ele se adiantasse, que ele fosse depressa. O nosso codificador Allan Kardec, ele não conseguiu, apesar de ter tentado, nenhum tipo de apoio financeiro, nenhum tipo de ajuda para fazer isso. E ele faz completamente sozinho. Mais tarde ele começará a receber textos auxiliando, que inclusive serão publicados, de médiuns, cartas, mas em termos do apoio ali para fazer realmente a revista, e nós imaginamos quão trabalhoso deve ter sido, ele fez basicamente sozinho. O apoio que teve maior foi da sua esposa, Amélie, e nós temos aqui no livro Obras Póstumas também, numa nota, um parágrafo que gostaríamos de ler, em que ele diz assim: apressei-me a redigir o primeiro número e fi-lo circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o, correndo eu, exclusivamente todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção, e como previa o Espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservara mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido, talvez, impor-me suas ideias e sua vontade e criar-me embaraços. Sozinho, eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. Se você, assim como eu, está interessado em aprofundar um pouco mais os estudos sobre as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec, fique conosco, nos acompanhe. A partir de agora, iniciaremos uma série de estudos curtos sobre alguns tesouros, alguns textos, parágrafos muito interessantes e que estão aqui nas revistas espíritas de Allan Kardec.